Bem-vindos diretamente lá de Portugal, aqui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Bênção de Deus, amados. Pastor Fernando Reis nasceu no Brasil, né? Viveu a sua infância e adolescência em Portugal, de onde vai estar falando conosco nessa noite. Ao lado dele está a nossa querida irmã Heloísa Lazarotto. Desde 2011, é isso? Pelo que eu entendi aqui, né? São os pais da Martina e servem juntos em Portugal, né? Missionários em Portugal, né? Na verdade, né? Desde 2017. Para vocês conhecerem um pouquinho aqui, irmãos, vocês que estão chegando, e depois também vai ficar gravado no YouTube para que os irmãos possam estar assistindo. O pastor Fernando tem formação acadêmica em teologia e marketing, com mestrado em liderança e pastoreio, além de alguns cursos do Instituto Haggai. A Heloísa, né, sua esposa, tem formação acadêmica em psicologia, música e teologia. E aqui, queridos, para quem não sabe, né, o pastor Fernando, ele serviu no nosso MOB, nosso querido MOB, né, aqui a nossa Mocidade Batista Independente, durante vários anos. Também lecionou no nosso seminário teológico em Campinas, cooperou no FEPAS, na Secretaria de Missões, apoiou a igreja local em Curitiba e depois em Campinas. A nossa querida irmã, sua esposa, irmã Heloísa, serviu também no FEPAS, como técnica social durante alguns anos, e além de ter feito parte da equipe MOB aqui no Brasil. Atualmente, então, estão trabalhando, né? Seguem trabalhando, apoiando a juventude, né, em nível da igreja local, e fazem parte de um centro de missões que eu sei que é conhecido aqui da igreja de Porto Alegre, porque está lá o pastor Sérgio, né, e a nossa querida irmã Glaucia, e faz esse trabalho também social, apoiando e cooperando com as igrejas locais ali em Portugal. Mais uma vez, meus amados, bem-vindos. Uma alegria muito grande, nos sentimos felizes e honrados porque vocês atenderam aqui o nosso convite de participar conosco nesta mesa redonda, em que toda terça-feira a gente sempre traz aqui um convidado ilustre, e hoje nós temos estes dois ilustres convidados falando de Portugal para Porto Alegre. Por favor, queridos, bem-vindos. Deus abençoe vocês ricamente. Começa aí, pastor Fernando, depois Heloísa, as suas primeiras palavras. Ok, boa noite para vocês. Estão me ouvindo? Quer dizer, quem está nos comentários pode fazer um joia, né? Um ok aí, só para ver se o áudio está ok. Bom, depois dessa introdução, o que eu vou dizer, né? Nós somos exaltados aqui, somos nós, né? Mas que barbaridade, tia, como diz o bom gaúcho. Bate! Bate! Olha, a gente não é do Rio Grande do Sul, mas nós temos muita gente querida do nosso coração que está um pouquinho em cada lugar do Rio Grande do Sul. E a amizade é algo assim fantástico, né? Que a gente foi construindo, está construindo durante esse tempo todo. E sim, agora estamos numa nova fase, numa nova parte da nossa vida. Depois de ter começado em Curitiba, nossa caminhada cristã, meu batismo, minha ordenação, meus cursos, enfim, todo o preparo de mochila, né, para a vida. E também onde eu conheci esta ilustre senhora menina aqui, em Curitiba. E, enfim, o Senhor foi também preparando a gente, né? Mas ao mesmo tempo que preparava a gente servia, não ficava esperando, sentado no sofá. Você trabalha, estuda, o Senhor vai mostrando como uma lanterna aos poucos, faz isso, faz aquilo, seja obediente. E a gente foi indo, né? Namoramos, casamos em 2011, e aí eu já estava também envolvido com a editora Batista Independente, na altura, né? 2011, 2012, apoiando, não sei se, acho que vocês conhecem, o pastor Roberto Monteiro de Castro. Eu e ele andamos juntos, de segunda a segunda. Era a Rita, a esposa dele, e eu. Fiquei junto com ele durante alguns anos ali, né? E, enfim, depois a gente se mudou para Campinas, mas agora vou deixar a Luísa pegar um pouco o trem andando aqui para eu parar um pouco de falar também. Boa noite a todos, um prazer para a gente poder participar. Muito obrigada, pastor Gerson, a equipe que fez esse convite. A gente se sente assim, muito honrado. É um prazer dividir com vocês um pouquinho da nossa vida, né? Do que a gente está fazendo aqui também, servindo o Senhor daqui.
E a nossa história tem essa jornada, né? Que depois passou por Campinas também, onde eu servi com a FEPAS, e até outro dia que teve aí uma live da FEPAS, né? Que foi muito especial também. Aquilo me fez lembrar como Deus prepara o caminho, e também nos prepara no caminho, né? E realmente essa passagem pela FEPAS, a nossa passagem em Campinas também foi um tempo de preparo, né? Tudo o que eu trago hoje para o trabalho social aqui em Portugal tem muito a ver com tudo que eu aprendi pela FEPAS e servindo também as nossas igrejas no Brasil, né? Que legal. E sabe, querida irmã Heloísa, eu fiquei numa dúvida. Quando eu vi que eu peguei aqui os dados de vocês, né? Peguei a biografia, Curitiba, Lazaroto, eu pensei no Nélio. Eu disse, será que deve ter um parentesco com o Nélio, né? Sim, ele é meu pai. Sim, o Nélio é o pai dela. Ah, olha aí a benção aí, ó. É. Na verdade, o Nélio e eu, nós fizemos aquele seminário por extensão ali, quem já tinha o curso médio, e aí foi no ano 2009, 2010, se eu não me engano, acho que foi por ali, a gente ia para Campinas, ele saía, ele me contava as proezas, né? Eu pego esse ônibus aqui, porque é um ônibus bem leito, né? Ele falava para mim, na época eu era missionário em Bento Gonçalves. Sim. E aí eu saio de lá meia-noite, eu chego aqui 8 da manhã aqui em Campinas, né? E aí eu brincava com o Nélio, eu arrumei uma passagem mais barata que a tua. Peguei um Gol lá em Porto Alegre, lá ser mais barato que a tua passagem, né? E é assim, né, pastor? A gente vê que também como, assim, a nível de testemunho também, né? O Senhor foi encaminhando as coisas de tal forma que, muito antes de imaginarmos que estaríamos aqui em Portugal, meu pai já tinha um sonho de vir lecionar no SEM aqui, no seminário, e depois o Senhor preparou as coisas de tal forma que nós também viemos, né? E hoje a gente pode estar perto. Então, também, claro, a nível de família, isso também é uma bênção para nós. É um presente poder estar mais perto da família, né? Que bênção, gente, que bênção. Eu fiquei curioso, mas esse sobrenome assim não é tão comum, né? Porque o meu sobrenome é super mega comum, porque todo mundo quase Machado ou é Silva, né? Eu sou Machado, então, ok. Mas Lazaroto não é muita gente, né? Não, só eu olhei meu pai, sim. Tá certo, que bênção, queridos, que bênção. Bom, como eu falei, repito, né, para nós é uma alegria muito grande e eu gostaria, né, vocês já ouviram aí, né, os nossos irmãos já estão acenando, então entrando, já entrou, falei tanto do MOB, já entrou aqui o Eliseu, já está aí com a gente, né, o pessoal está mandando, né, que saudade, ai, que bom ouvir vocês, né, eu já vi alguém ali nós queremos... Como é que é, Fernando, fala. Eu disse assim, eu também tenho visto muito coraçãozinho subindo e comentários de saudades e bate-palma, não... Tá subindo, eu não consigo acompanhar tudo, mas que bom, que gostoso ver isso e ouvir, né? Sim, sim. Bom, então, na verdade, é o seguinte, eu vou tentar me calar, porque a gente sabe que o pastor fala demais, né? Mas eu vou tentar me calar para deixar vocês falarem aí como é que está o trabalho, como é que tem sido o desafio atual. Gente, casa é sua, por favor, tenha uma bondade de expor aí para nós aí. Queremos ouvir vocês. Ok. Bom, só para confirmar agora que a gente já tem um certo público, né? Todo mundo ouvindo bem, todo mundo ok, tá, a imagem tá boa, estamos vendo. Só para lembrar que é meia-noite, tá? Por isso que a gente está aqui numa luz assim meio amarela. Aqui. Martina tá dormindo por enquanto. Bom, a gente acha que Portugal é igual ao Brasil, porque fala português. Mas não, eu, com todo respeito, não é bem assim. Não é a mesma língua, não é a mesma língua. Eu consigo dizer isso porque o pastor Gerson falou no início, eu cresci aqui, então eu sou um luso brasileiro, vamos colocar assim. Então, eu consigo perceber mais assim no sentido de a mentalidade do povo, da maneira de fazer as frases, mas não só o jeito de verbo. Eu estou falando até a construção, porque isso faz sentido para o brasileiro, isso não faz sentido para o português. Até brinquei agora há pouco com o pastor Gerson, até já. Porque quando a gente fala até já e até logo, talvez para um brasileiro, talvez, até já, até logo, daqui a pouco a gente se vê. Aqui não. O até já até daqui a pouquinho. O até logo, até o fim da tarde a gente se vê. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo, quem não sabe, né? Vai caminhando e vai levando esses tapas culturais.
E aí não tem curso na teologia no seminário que prepara isso, não tem as minhas leituras da missiologia que dá um pequeno parecer, né, na antropologia, nos estudos. Você está, entre aspas, ali lançado e jogado no campo para você adquirir, perceber, sentir, se envolver. Então eu diria que esses 2 anos e meio que a gente está aqui, eu considero um pouco, nem considero tanto 2017, porque a gente estava chegando, teve que tratar de documento, então 2017 não dá para dizer muito, a gente também já chegou mais no fim, né? Então a gente, a partir de 2018, 2019, a gente consegue hoje, 2020, olhar um pouquinho e aquela coisa que a gente estudou tanto na missiologia. No primeiro ano, o missionário transcultural não faz nada, ele tem que observar, ele tem que sentir, cheirar a cultura, criar relacionamento. Mas, meu irmão, não pode ser assim. Não a dá. necessidade está gritante. Então, você tem que pôr a mão no arado e pedir graça e misericórdia de Deus. Enquanto eu estudo, eu entendo, mas eu tenho que ter a mão no arado também. Senhor, eu preciso ter misericórdia. O povo pensa diferente, é outra cultura, é choque cultural. O jeito de pensar é diferente, o jeito de se relacionar é diferente. O português é muito direto. Não é que ele é grosseiro, estúpido, no meu modo de ver. Ele é muito direto. E às vezes para um brasileiro, que gente estúpida, olha, mas por que falar dessa maneira? Então isso cria choque, né? E eu acho que para a Heloísa, ela até pode confirmar ou não, ela teve um pouquinho dessa situação no início, né? Porque era tudo novo, ela nunca tinha saído. Para mim foi um reaprendizado. A minha mente voltou novamente, eu readaptei, então acho que para mim não foi tão impactante. Mas ficamos juntos, orando, clamando, conversando, né? Como ela disse, o fato de ter a família perto acho que também foi fundamental e é fundamental. Então o Senhor faz as coisas de maneiras assim extraordinárias. E com a pandemia agora as coisas deram assim né, de abril para cá deu uma ajeitada, né? Mas tem algo da cultura aqui que eu acho que com a pandemia ficou muito mais evidente, né? Que as pessoas, a gente demora para conseguir a confiança deles. E depois que consegue, pronto, né? Conseguiu, entrou, depois que você entrou, ok, você é bem acolhido, é recebido, tem o respeito das pessoas, mas isso leva muito mais tempo do que com o brasileiro. E mesmo para nós que somos do sul do Brasil, que normalmente tem fama de ser mais fechado, né, de não ser uma cultura assim tão que recebe em casa. Por exemplo, na nossa cultura de Curitiba é assim, a gente não recebe toda a gente em casa o tempo todo. Não é assim. Mas mesmo assim, para nós isso foi mais chocante aqui, né? Perceber que as pessoas nos recebiam, mas assim, com o pé atrás, né? Missionários, sejam bem-vindos, nós precisamos de ajuda. Mas quando a gente propõe algo, opa, só um pouquinho, vai devagar. Né? Isso é uma coisa que para nós no início, por causa da nossa cultura mesmo, é um pouco difícil de lidar, né? Só um parênteses. Lembrei de uma coisa interessante e ao mesmo tempo assustadora. Quando chegamos, não passou nem uma semana, nada. Pessoas chegaram assim e falaram assim pra gente: ai, que bom que vocês estão aqui, a gente estava esperando vocês. Imagina o peso e a responsabilidade de ouvir alguém falar isso. Estávamos esperando. Eu falei, não, você tem que esperar Jesus, não eu. A gente vai ajudar, sim, mas assim, no sentido assim, as pessoas estavam com aquela, nossa, que bom, tem gente que está aqui com a gente, que vai somar, vai ajudar, né? Mas assim, em uma semana você já ouviu uma coisa dessa, assim, que legal, que bom, que bênção, mas que responsabilidade, que carga que a gente, né, de reputação, etc., que a gente sempre pensou isso, a gente falava isso, né? A gente não é igual a ninguém, a gente não é melhor ou pior, a gente é a gente, mas a gente quer fazer o melhor que a gente pode fazer diante da ajuda do Senhor, mas para, de alguma maneira, deixar alguma coisa, algum legado, alguma coisa, né, enquanto estamos aqui, durante estamos aqui, né? Não assim, deixar as coisas andando e a gente não conseguir fazer, ou enfim, fazer coisas más que podem prejudicar também, né? Então só queria fazer esse parênteses, Luísa, desculpa. Isso para dizer que essa questão cultural, para a gente falar um pouco do contexto agora da pandemia, né? Nós aqui já voltamos, temos as atividades retomadas com todos os cuidados, enfim, mas
existe um distanciamento, né? Por exemplo, a gente trabalha com jovens. Agora era o verão aqui. O jovem no verão, o jovem na Europa vai para a praia, né? Quer estar na praia, quer estar no parque, quer estar fora, porque fica muito tempo, né? Por causa do inverno e tal, quer sair. Mas mesmo fora de casa, nós temos restrição de no máximo 20 pessoas. Né? E quando estamos com um certo distanciamento, como que, quer dizer, esse relacionamento, esse vínculo que é difícil criar, agora está ainda mais fragilizado, né? E isso tem sido um desafio, né? O discipulado pela internet, há os que são receptíveis e outros não tanto, apesar de serem jovens, né? Então, são desafios, essa questão do vínculo é um desafio. E ainda a gente sabe que, às vezes, as pessoas ainda questionam, né, se a Europa realmente precisa de missionários, afinal de contas, é um continente cristão, né? Mas eu, como o Fernando disse, assim que a gente chegou, que bom que vocês chegaram, a gente precisava. Não é que não tem mais ninguém, é porque a necessidade é realmente muito grande e gritante. E realmente a Europa precisa de missionários. Detalhe importante, né, Fernando e Heloísa, né, porque vocês colocaram, até para os nossos irmãos que estão aqui também ao vivo com a gente, né, o desafio que vocês têm enfrentado, né, que, veja bem, já tem uma cultura de certo afastamento e isolamento social, já é cultural essas questões, né? E aí, agora tu tem, além da questão cultural, tu tem ainda hoje o próprio isolamento que está sendo imposto em decretos para todos nós, no mundo inteiro. Então, realmente, aos nossos irmãos que estão aqui com a gente, como é desafiador. Talvez, né, e até vocês podem até trazer um pouquinho, algum testemunho, se vocês acharem conveniente fazê-los, é claro. Mas veja bem, irmãos, nós estamos aqui, né, e certamente todos os irmãos que estão aqui conosco, já estou olhando aqui, né, fiquei feliz demais aqui, né, o nosso querido Paulo Felipe está aqui com a gente, que maravilha, né? Temos que se cuidar agora do que a gente vai dizer na live aqui, senão depois dá problema. O chefe está aí. O chefe está aí, vamos ter que ficar esperto aqui, né? Mas vejam como é interessante, porque, veja bem, nós estamos aqui no Brasil, irmãos, mas aqui, né, Fernando, tu falaste bem, né, até porque tu tens, talvez, um pouco dessa dupla cidadania, né, um pouco brasileiro, um pouco português. Nós conseguimos aqui, de alguma forma, tentamos e fizemos, nos organizamos. Agora, eu queria que vocês até pudessem testemunhar isso aqui, né, para os irmãos, né? Veja que estão no trabalho de missões, basicamente 2 anos, sendo que este ano em especial, praticamente, né, pandemia, né, ou seja, tudo aquilo que a gente está habituado, acostumado, aquelas práticas que a gente está tão acostumado a fazer, de alguma forma elas foram todas prejudicadas esse ano, né? E aí eu ouvi vocês aqui falando sobre o desafio, né? O desafio mediante o isolamento social. Que desafio! Então, queridos, eu não sei se vocês podem, talvez, aqui expor aqui para os irmãos, né, nesse sentido, até mesmo dando alguns testemunhos, como é que tem sido esse tempo aí para vocês poderem executar, fazerem a obra do Senhor, né, mediante o desafio que virou dobrado, uma questão cultural somado à pandemia, né? Se uniu essas duas coisas agora. Por favor. Uma coisa assim que, claro, a pandemia trouxe muita coisa negativa, muita coisa difícil. Mas a gente não pode negar que isso nos moveu a aprender, né? Nós somos desafiados a ser igreja de um jeito diferente, né? E isso tem sido, assim, acho que uma bênção para nós, né? Porque aqui também, pelo menos no contexto que nós estamos, veja só, as pessoas saem de um contexto religioso católico muito forte, né? Um português um dia disse para nós assim, que o português ele vai na igreja católica para que não seja punido por Deus, porque ele precisa ir. Mas quando ele tem um problema, ele vai procurar ajuda na bruxa. Isso é muito comum aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem aqui alguém que se converteu, também não é difícil que a pessoa traga consigo essa cultura. Que ela vem na igreja porque é a missa, né? Toda semana tem um dia a igreja. Mas quando ela tem um problema,
as pessoas se afastam da igreja. É uma coisa assim, muito diferente que nós temos percebido. Então, diante disso, você ainda tem a questão do afastamento, né? Do próprio afastamento que a pandemia gerou. Mas o que tem sido interessante é porque isso nos forçou a ser igreja fora do templo, né? Então, também as pessoas começaram a entender que igreja não era só ir no templo. Saiu da ideia de ir na missa. Né? Agora, mas então se a igreja é mais que isso? Né? Então, isso também é uma bênção de Deus, é uma bênção. Com os jovens, o que a gente sente muito, e é isso, olha, irmãos, se lembrarem, orem pelos jovens da Europa, porque eles têm tudo, eles têm acesso a tudo. Nós também temos jovens pobres aqui, é verdade. Eu trabalho com ação social aqui e encontro famílias muito pobres mesmo, gente que passa necessidade, mas é verdade que eles têm acesso a muitas oportunidades aqui na Europa, mas muitos estão vazios, vazios. Eles não sabem por onde seguir, sem rumo. E quando a gente conversava com eles durante a pandemia, com muita dificuldade, alguns quase não atendem telefone, vem mensagem e não respondem, porque a dificuldade de criar vínculo com as pessoas é muito grande. Então, alguns diziam, quando a gente perguntava, né? O Fernando perguntou para um rapaz, e tá, falar com seus amigos da escola? Não. E com os da igreja? Também não. Então, você passa o dia que sozinho em casa. Né? As pessoas não sentem muita falta do vínculo, e isso é uma coisa assim que sempre nos preocupa muito, né? Esse é um desafio grande. Dentro da ação social, o que aconteceu, para compartilhar com os irmãos também, é que com a pandemia veio um outro desafio. Muitos perderam emprego. Ainda que existe um sistema de segurança social que dá um certo suporte, talvez melhor do que é no Brasil. Mas o que aconteceu também é que aumentou ainda mais o nosso atendimento a imigrantes, porque foram os primeiros que foram mandados embora. Então as pessoas às vezes não estavam com a documentação ainda organizada, estavam nesse trabalho para conseguir documentação e agora perdem o emprego e estão aí com a família, né? Então nós assim, tivemos no mês de março e abril, que foi quando fechou tudo aqui, o número de cestas básicas que a gente deu de emergência, assim, quadruplicou. Foi uma emergência, assim, muito grande. E o que também tem sido interessante é porque a igreja se despertou para doar mais. Né? Então, veja, eu queria também que os irmãos percebessem isso, né? Que a gente não traz só más notícias. O tempo de pandemia também é um tempo de vermos Deus trabalhar de um modo diferente. Nosso Deus não mudou. A dificuldade vem de modos diferentes, mas o Senhor continua trabalhando. Aleluia. E deixa eu pegar esse gancho só aí, Luísa, até depois eu quero vou passar já direto para o Fernando, já queria falar. Sabe, um dos propósitos pelas quais a gente começou a pensar nesse programa de ouvir vocês, ouvir os missionários, era justamente não apenas a gente, olha que legal, olha que difícil. Há uma questão, e eu quero dirigir principalmente a palavra a nossos irmãos que estão aqui conosco, aqui ao vivo, né, nos ouvindo. Depois, esta entrevista ela vai ficar certamente vai ficar aí no YouTube, então vai ficar muito tempo ainda, né? Querida igreja brasileira, não vou nem chamar a Betel de Porto Alegre, nós estamos ouvindo aqui um outro grande propósito pelas quais nós devemos orar. Oremos pelos jovens europeus portugueses, em nome de Jesus. Este é o clamor que os servos de Deus estão trazendo aqui, do grande desafio. E esse era um dos propósitos pelas quais nós, quando começamos a pensar em ouvir vocês, irmãos, era para isso, para poder entender as necessidades e a gente poder ser uma igreja. Nós não vamos poder atravessar o oceano, até porque agora, até para uma viagem, está bem restrito, né? Sim. Mas a gente pode dobrar os joelhos, pode clamar ao Senhor, né? Então, eu quero deixar esse apelo aos nossos irmãos que estão conosco, que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois. Oremos pelos jovens portugueses, em nome de Jesus. Fernando, tu ia falar, querido, eu acabei falando esse na tua frente aí. Por favor, tenha bondade. Uma característica também, não só do português, mas do europeu, isso eu já presenciei conversando em cafés, assim, de bate-papo mesmo, é coisa assim do tipo assim,
Jesus, Deus, então, ok. Ele é meu Salvador, ele pode ser meu Salvador, mas Senhor não. Eu que sou o Senhor da minha vida. Assim, resumindo em poucas palavras, esse pensamento europeu, porque isso acontece em várias regiões da Europa, um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas de maneira geral acontece, assim, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu sei que o pessoal está vendo, e isso é a minha experiência, o meu modo de ver, né? Até agora, o que eu percebo é assim, eu já conversei com gente de universidade, já conversei com gente que queria saber mais desse Deus, dessa Bíblia, já queria, assim, de filosofar, ou de entrar nesses caminhos assim, mais de razão, né? E essa minha experiência, a nossa experiência, pelo menos esses 2 anos de estar na roça, no sentido de estar com a mão no arado, como eu falei antes, né? É como se fosse tudo que eu aprendi, tudo que eu vi na teoria, todos os livros que eu li de missiologia, do que eu vi, ok, mas está lá na gaveta, não adianta. É como se fosse Deus. Eu sei que também tem muitos movimentos de apologia pelo mundo, né? Que o Senhor usou muita gente, usa muita gente, né? Para conversar com o pessoal de universidades e tal. Mas eu ainda vejo e percebo que acho que o que mais vai mexer é aquela coisa do sobrenatural, do milagre, daquilo que, meu Deus, como é que isso aconteceu? Mas não tinha dinheiro na conta, agora entrou dinheiro, mas da onde? Mas não tinha câncer, agora tem, desapareceu. Mas o meu filho que estava drogado chegou chorando, pedindo perdão. Esse tipo de milagres eu estou falando, né? Assim, coisas que você acha, o quê? Me fala mais desse Deus. Eu acho que o meu sentimento, a minha percepção tem sido virada para isso. Assim, é como se fosse, Senhor, eu entendo, como Paulo, a razão, e também ele sabia do poder sobrenatural do Senhor, que podia transformar mentes e corações e curar e fazer muita coisa. Mas eu percebo que nós estamos aqui em solo português, então, né, podemos falar mais daqui. Eu vejo que é isso. É um mover de uma maneira intensa, que, como se fosse, o que aconteceu? Meu Deus, eu quero isso aí, eu quero seguir esse Deus, eu quero saber mais desse livro da Bíblia, eu quero conhecer esse tal de Jesus aí melhor. Então, assim, não é que o nosso trabalho tem sido assim em vão ou não está dando certo. É assim, a gente vai aprendendo e vai tentando ouvir o Senhor também diante disso e também ouvir o povo, né? Tem um livro interessante de John Stott que é Eu Sou Espírito e Eu Sou Mundo, que você tem que estar antenado, tem que estar ligado nas coisas. Isso é meu entendimento, ok, irmãos? Eu tá no meio da cultura, tá no meio do povo e entendo a cultura do reino, entendo a cultura local, tento perceber melhor, né, ficar antenado para de alguma maneira ser alguém diferente, alguém que contagia e eu acho que esse também tem sido o nosso desafio. O contato um a um, o investimento um a um também é muito difícil por causa de prioridades. A maneira que eu priorizo. O lazer é mais importante do que eu ir na igreja ou ir numa reunião, seja agora na pandemia ou pré-pandemia. O pensamento é esse. Primeiro vem o meu lazer. Depois é que vem alguma reuniãozita ou até mesmo conversar com o pastor, etc. Eu não priorizo, não é? Se der domingo eu vou. Se eu acordar tarde, se eu não acordar, se eu for almoçar na minha mãe. Quer dizer, isso é muito forte. A gente vê isso de uma maneira que a gente nem percebe isso no Brasil, né? Porque eu acho também, vou terminar essa parte, que o povo português e o povo europeu, de modo geral, eles dão muita ênfase no lazer. Que não é de todo mal. Exato. A gente até podia aprender um pouquinho com ele. Que não é de todo mal. Sim. É isso que eu ia dizer também. E você, quando vai percebendo que você está inserido no meio, você vai tentando perceber. E atenção, isso aqui não leva 1 mês, 2, 3, 4. Isso aqui leva tempo para você começar a articular e entender. Então, há esse comportamento. Isso aqui se repete na vida de um jovem, de um adulto, de um senhor mais velho. Então, a gente vai percebendo gerações, vai entendendo a vinda, né? O porquê que acontecia com meu avô, com meu pai, o movimento, a história de Portugal. Quer dizer, a gente vai tentando entender isso, né? E, ao mesmo tempo, em oração, e orando, e pedindo ao Senhor estratégias também. Então, agora a gente é humano, né? A gente se frustrou, se chateou, ficou triste? Sim.
Pessoas que a gente achava, agora vai, agora essa pessoa vai dar fogo, agora vai, pum, foi tudo para baixo de novo. Foi, desmontou tudo o castelo de areia de novo. Não me apetece, como se fala aqui, né? Não dá, não. Se calhar é tipo, talvez. Se der Se der, certo. eu vou, se não der, olha, aparece lá, a gente vai ter isso. Ok, mas se der, eu vou. É a mentalidade, então não há prioridade. É que se der, se não der também, não faço muita questão. E a gente quando fica, agora vai, não vai. E Luiz, agora aquela menina vai conseguir, a menina tá mudando, pum, foi tudo para baixo de novo. Então a questão familiar é muito forte. Infelizmente nós temos visto muitas famílias desestruturadas, não só pelos jovens, mas pelo próprio trabalho social. A gente percebe como tem famílias desestruturadas aqui. É impressionante, nível de divórcios, nível, assim, coisas de gente que fica dependendo de ajuda do governo. Não é muito, mas tipo fica naquela Sem uma expectativa, né? De uma vida diferente. Sem uma perspectiva, né? Uma coisa também que quem nos conhece mais próximo, que andou com a gente, talvez o pastor Paulo Felipe e outros que andaram perto de nós, sabe que nós não somos, assim, muito pentecostais, mas, assim, é o nosso jeito, nós somos, assim, mais comedidos, né? Mas talvez até se surpreendam de ouvir a gente falar isso, mas a gente percebe aqui também, pastor Jefferson, uma questão de batalha espiritual muito forte, muito, assim, com o trabalho social é impressionante. Quando a gente começa a avançar com alguma coisa, pode saber que uma família começa a ligar que teve problema com isso, aquilo, e cria uma situação desagradável, ou coisas do tipo. Ou, né, às vezes o trabalho entre os voluntários, qualquer coisa que começa assim. Então, é aquela coisa, não dá pra gente fazer de conta que isso é por acaso, né? Porque é um padrão que se repete. Com os jovens é a mesma coisa, como o Fernando disse. Você está discipular um jovem ali, está indo bem, e você vê ele crescendo, e quando ele está crescendo, de repente, pronto, né? Parece que de repente virou um botão. Acabou. Né? Outra coisa que a gente vê muito nos jovens, infelizmente, isso a nível até já de testemunho, a gente tem acompanhado muitos jovens com crise de ansiedade, de ir para o hospital, Sim. de com 16 anos tomar medicação para ansiedade. Já aconteceu, já. Alguns nesse período. E em alguns casos a gente percebe, claro, a gente entende que existe uma questão de saúde também, né? As pressões sociais, as angústias na família, da própria vida do jovem, mas também uma questão espiritual, né? Como Satanás se aproveita de certas situações realmente para oprimir as pessoas, né? E veja, estou falando de jovens que convivem conosco dentro da igreja, né? Não é só gente que não tem contato nenhum com o evangelho. É gente até filho de crente que tem sofrido com essas questões, né? Então a gente, assim, quando a gente fala do jovem aqui, dá uma dor, assim, porque... Não, eu ia até inclusive falar isso, perguntar isso, mas tu já respondeu aqui, né, Luísa? Porque às vezes, e talvez alguém que está aqui conosco, aqui nos ouvindo, né, tem a imagem de que esse trabalho, né, ou essas pessoas sejam as pessoas que estão lá na praça, que estão de alguma forma, né, sem Cristo, que não conhecem o Evangelho. Não. E tu respondeu aqui, eu ia te fazer a pergunta, né? E agora já estou até tecendo um comentário em cima do que tu mesmo já testemunhou. São pessoas que estão dentro de uma igreja, famílias cristãs, jovens, né, que se dizem pelo menos, mas estão ali, mas que alguém até postou aqui, né, o humanismo, né, muito dominante, muito forte, né? Então veja como realmente eu estou ouvindo aqui vocês, nossos irmãos certamente também aí, e para nós fica eu vejo o desafio, eu ouço o desafio, melhor dizendo, né, que vocês estão comentando e falando, e eu também quero ao mesmo tempo que a própria igreja brasileira, e em especial posso falar, né, do nosso rebanho aqui, onde Deus me concedeu a graça de ter as minhas ovelhinhas que estão aqui me ouvindo, né? Oremos, queridos irmãos, nós sejamos Ur e Arão agora para o Fernando e para a Heloísa, porque aquilo que Deus ministrou Como, Fernando? Pode falar. Não, o Arão e o Ur, segura os braços. Segura os braços.
Exatamente. Igreja brasileira, em especial, nosso rebanho aqui em Porto Alegre, nós queremos ser Ur e Arão na vida do Fernando e da Heloísa, porque eles foram por uma chamada, por uma missão, sabendo exatamente o que Deus quer fazer. Agora, vai ter rios, vai ter fogo, vai ter mar, a gente sabe, porque são vales que no próprio ministério do missionário, campo de missões, eu vejo ele extremamente desafiador, porque até eu tive a oportunidade de ser missionário, mas na minha cultura, né? Na minha cultura, claro, boa parte italianos, né? Eu tenho um pezinho, mas eu não sou descendência, não tenho descendência direta de italiano, só mais bisavô apenas, né? Mas a gente viu como é diferente, como é diferente a cultura. Agora eu fico imaginando vocês, né? Diante dos desafios que estão aí. Então, eu vejo aqui para nós hoje aqui, a Igreja de Porto Alegre, a Igreja do Brasil, que nós temos, primeiro, orarmos incessantemente pelos jovens portugueses, europeus, para que esse secularismo não domine, para que o Espírito do Senhor reine em nome de Jesus. E o segundo desafio que eu estou ouvindo vocês aqui, Fernando e Heloísa, né, é que nós queremos ser Ur e Arão. Igreja, se nós não podemos ir até Portugal, eu sei que pela fé no Senhor, em oração, nós podemos ir em espírito, pedindo a graça, o fortalecimento, a sabedoria de Deus na vida dos nossos queridos irmãos aqui, Fernando e Heloísa. Pelo menos para mim, muito edificante poder ouvir vocês e ao mesmo tempo muito desafiador. Muito desafiador, porque certamente nós todos estamos vivendo dias difíceis, complexos, mas ainda estamos na nossa cultura. Então, fica esse desafio para nós aqui, a nossa igreja aqui. Queridos, nosso tempo aqui está indo já, e eu queria... Está tão bom que está gostoso de ouvir vocês, né? Mas para quem... A gente não percebe, né? Não percebe, já passou, né, irmãos? Nosso tempo está terminando aqui. Para quem chegou depois, então, eu quero mais uma vez aqui dizer a vocês, lá neste instante, na cidade de Maia, Portugal, é isso? Vocês estão em Maia agora, né? Sim, sim, exato. 00:40. Meia-noite e 40. Lá já é quarta-feira, irmãos. Nós estamos terça-feira aqui ainda. Já virou o dia lá. Pastor Fernando, Heloísa, são brasileiros, né? Serviram na nossa querida igreja em Curitiba. Citou aqui o meu querido amigo pastor Roberto. Falei com ele semana passada, inclusive, queridão demais, muito, muito amado, né? Serviram aqui no Brasil, no MOB. Eu vi o Eliseu também entrou aí, né? Um abraço para ti, querido. Eliseu de Lima está conosco aí. Serviram também na Secretaria de Missões, nosso FEPAS. Eles são verdadeiros, assim, né? Batista independente de carteirinha. Trabalharam em tudo. Eu só não coloquei editora. A editora também tive lá. Tive meu pezinho na editora também. Pronto, aí, ó, viu? Batista independente de carteirinha. Ô, Jesus, que bênção, mas que bênção. E eu queria, pastor Fernando e Heloísa, né, que, enfim, vocês vejam da melhor forma possível. O que vocês diriam para nós aqui, nós, povo que está no Brasil, o povo aqui da nossa igreja querida, Igreja de Porto Alegre, os nossos irmãos que estão assistindo conosco, qual é a palavra assim, que vocês dariam para nós aqui? Por favor. Eu queria contar um testemunho, mas se você não falar não. Eu queria contar para vocês, irmãos, que Deus está trabalhando na Europa. Não é só coisa ruim. Com pandemia ou sem pandemia, Deus está trabalhando. E eu me lembro agora, assim, um testemunho, não é tão recente, mas eu queria dividir com vocês que aqueles testemunhos que nós ouvimos também entre os árabes, né, que Deus revela em sonhos ou coisas desse tipo, tem coisa também acontecendo aqui assim, né? E nós temos um caso na nossa igreja de uma família que a senhora se converteu ouvindo uma pregação no YouTube. Se converteu sozinha em casa, procurou uma igreja e a filha dela, que é adolescente, tem uma paixão por Jesus que é contagiante. E essa menina, muitas vezes, assim, a gente olha para ela
E diz, ah, Jesus, eu tenho esperança que outros jovens vão ter essa paixão, né? Então eu queria, assim, louvar o Senhor e junto com vocês, olha, o Senhor está trabalhando, né? A gente se sente impotente. E a tua palavra, pastor Gerson, de convocar a igreja para oração, eu vou lhe dizer, irmão, que para mim isso é resposta de oração. Porque nós precisamos do sustento, sem dúvida, nós precisamos das ofertas, nós precisamos de outros tipos de apoio, sim. Mas essa impotência que nós sentimos diante de algumas coisas que aparecem, né? Dessas dificuldades que a gente vê as pessoas sofrendo e não encontrando, não buscando em Jesus a solução. Isso é só o Espírito Santo que faz. Então, a igreja, ore mesmo conosco, né? Para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus, um encontro e tenham essa paixão que essa menina tem, que entusiasma, né? E que essa família teve, essa família notória que eles encontraram Jesus. Virou um botão na vida deles. Realmente, a vida deles é outra. E então, só para dizer, irmão, o Senhor está trabalhando aqui, né? Com dificuldade, sim, mas o Senhor está trabalhando. E a Luísa esqueceu de falar, mas acho que é um detalhezinho só. Essa menina tem 16 anos e essa menina, a Luísa batizou ela no Rio no ano passado. Então, além de mais uma também. Quer dizer, para provar que o discipulado 1 a 1, né, não é só, pode não dar certo ali, mas vai dar, a gente vai investindo, vai falando. E sempre vamos estar aqui, né? No sentido de quem quiser, a gente vai, não deixa de orar, de interceder, mas infelizmente vai ter aqueles que vão fazer escolhas. Não, eu não quero, não, é muito duro, não, eu não quero. Ele pode até ser Salvador, mas Senhor, não. Porque a Bíblia começa a nos confrontar, não é? Não é só passar a mão na cabeça, oh, que gostoso, ai Deus é só amor, né? Que gostoso. Não, começa a confrontar, começa a ter uma metanoia, uma mudança de pensamento, de comportamento. E aí começa a apertar meu lazer, minhas prioridades, meu futebol, etc, etc, etc. Então, não. Mas, por outro lado, tem gente que, tipo, quero ouvir mais, Luísa, fale mais. Quem que é esse Jesus? Uau, vamos. E aí são as pessoas que estão pegando fogo, entre aspas, né? Que tá ali. A gente está ali para justamente discipular, mas não para ser pequenas Heloísas, para ser parecidos com Jesus, para daqui a um tempo essa menina fazer isso com outra menina de 14, 15 anos, né? E assim por diante. Então, sim, Deus tem trabalhado. Né? E eu também queria só aproveitar, eu sei que estamos com 46 minutos do segundo tempo aqui do Grenal, a coisa está pegando. Mas também queria dar um testemunho do lado financeiro. A gente recebe um pouco em reais, também recebemos algumas coisas em euros. Mas o câmbio está muito mal. A nível humano, já desde abril, maio, o câmbio não está nada bem. Né? O euro está valendo um pouco mais que o dólar. Então, para nós que, né, temos a Martina e tal, digamos assim, a olhos humanos a coisa começa a ficar. Mas eu queria vos dizer que a todos que estão ouvindo a gente, que em nenhum momento, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente deixou de pagar alguma coisa, a gente deixou de ter pão em casa, a gente deixou de ter gasolina no carro, a gente, inclusive, não, a gente ofertou, a gente deu dízimo, a gente abençoou a gente com caronas, a gente deu comida também para pessoas. Esse é o Deus que quando a gente, né, que é o nosso coração aí, que é o nosso tesouro, então a gente vê a mão de Deus em cima do euro, em cima do dólar, em cima do real. E posso também dizer para vocês, nesse tempo entrou dinheiro que não sei de onde. Lá no Brasil entrou em euro aqui na conta, mas não sei de onde que entrou. E eu falei para ela, entrou 50 euros lá, não sei de onde, entrou 150 lá, entrou 500 reais no Brasil, não sei de onde. E talvez até para as mães que estão a nos ouvir, Deus não tem deixado faltar absolutamente nada para Martina. Nada. Deus cuida dos detalhes. Às vezes eu penso, a Martina precisava de uma calça. Vou no mercado, tem uma super promoção, R$1,50, 2 calças. Tipo, coisa de 10 foi para 1. Porque então... Isso quando não acontece. Ela já tá com os brinquedos. Sabe quando a criança já não quer mais aqueles brinquedos? Aparece o irmão na porta de casa com um saco cheio de brinquedos. Eu tô aqui embaixo. O que é? Mas eu vim trazer um monte de brinquedos. Vocês querem? Vem aqui. Eu trouxe um sapato, eu trouxe um tênis para ela, eu trouxe uma sandália. Quer dizer, até no lazer, né, para ela, que a gente vê o nosso Deus Todo-Poderoso se preocupando com a gente. Mesmo nos detalhes, Deus tem cuidado de nós. Amém. E sabe, eu aproveito isso que vocês estão dizendo, porque isso alegra, assim, sabe, o nosso coração, a nossa alma, porque primeiro nós sabemos e já falamos e pregamos tantas vezes e ouvimos, né? Nosso Deus é dono do ouro
e da prata. Pode ser que realmente a pandemia ela nos prejudicou muito, acredito, sim, muitas coisas. Mas, irmãos, o que pegou a nós desprevenido, o que pegou nós, assim, como é que se faz? Nosso Deus tem tudo nas mãos e os seus Ele não deixa faltar. São coisas que a gente não consegue explicar, né, Fernando e Heloísa, mas é um Deus que sustenta. Até a Rosa está colocando aqui, a Rosa Bonfim, o sustento o Senhor provê, aleluias. Deus é um Deus que a pandemia está aí, a complexidade chegou, eu ouço muito rádio, na verdade, né, e vejo, assim, às vezes, notícias realmente ruins, desagradáveis, mas aí quando eu olho para a igreja, Senhor, a igreja está avançando, a igreja está viva, o trabalho missionário está acontecendo, as pessoas estão se convertendo. Às vezes não precisa nem a gente insistir muito, pode ser uma pregação do YouTube, uma menina de 16 anos está ali. Eu penso, Deus faz coisas tremendas, por isso eu quero, vamos passar agora, infelizmente, aqui para o final, para vocês fazerem a despedida de vocês aqui para os nossos irmãos, mas eu quero deixar esse desafio para nós aqui, Brasil, Porto Alegre. Queridos irmãos, oremos pelos jovens portugueses, para que o secularismo, o humanismo, o mundanismo saia em nome de Jesus, que Deus venha estar estabelecendo o reino dele. E oremos em nome do Senhor, que sejamos, aqui o segundo, já vou repetir, hein? Ur e Arão para a Heloísa e para o Fernando aqui, em nome de Jesus, para que eles possam cumprir o chamado, cumprir a vontade, cumprir, né, totalmente aquilo que Deus tem designado aí na vida de vocês, queridos. Gente amada, fico muito grato a Deus por vocês, mas eu queria que vocês fizessem aí a saudação final aí, né, a despedida de vocês. Olha, tem muito irmão aqui que dizendo assim, estou com saudades, que bom ouvir vocês, né, que maravilha, vocês fazem falta. Olha, tem um monte de comentário aqui, viu? A Sueli mandou um abraço também, né? Olha, um grande abraço, o pessoal está colocando aqui. Viu? Então, por favor, façam a despedida de vocês aqui com toda tranquilidade. A gente não fica citando os nomes que vê subindo aqui, porque não quer ser injusto, né, de passar alguém que... Mas a gente também sente muita saudade. Tem dias que saudade quando a gente fazia isso, quando tava com aquelas pessoas, né? A gente tem ótimas lembranças e sabe que essas pessoas fizeram parte também da nossa história, do nosso crescimento, nos ensinaram tanto, né? E queria dizer assim, pastor Jéssica, para a gente encerrar, né? Que, por exemplo, o sustento Deus dá, mas Deus tem usado a igreja para dar o sustento. Às vezes Deus usa, inclusive, não crentes, é verdade. Mas a missão é dada para a igreja, né? Então, nós estamos aqui porque somos parte dessa missão. Mas quem está fazendo a missão aqui, em Portugal, é a Igreja de Jesus. Né? Não é Heloísa e Fernando, é a Igreja de Jesus. Então, vocês estão conosco aqui, né? E quando é com oração, ou quando é com oferta, ou quando é com uma mensagem, os irmãos não imaginam que alegria no meu coração. Semana passada recebemos mensagem da MOB, de uma região aí pertinho de Porto Alegre. Queria saber quais eram os nossos pedidos de oração. Irmãos, isso não tem preço. Muito obrigado por esse carinho. E isso a pandemia fez, pastor. De alguma forma a gente se ligou mais, né? Então, olha, nossa gratidão, nosso amor à igreja brasileira, aos irmãos aí do Rio Grande do Sul, né, do modo especial, gente que caminhou com a gente, que nos ama, que nós amamos. E é isso, irmãos, a gente continua na missão, somos a Igreja de Jesus e estamos juntos nessa missão. É isso, eu não vou falar nada porque o tempo já foi, mas é isso, não tem o que falar. Queridos, bênção de Deus. E olha, eu quero só aproveitar esse último gancho teu aqui, vou ser bem breve também, né? Nós tínhamos um desafio que a gente colocou para a nossa Igreja Betel aqui em Porto Alegre, a campanha de missões de abril e setembro, nós já adiantarmos esses repasses e fizemos. Quando entrou a pandemia, todo mundo ficou um pouco assustado, inclusive nós também, como liderança, né? E como é que a gente vai mandar o que não vai entrar? E realmente... foi um fato. Passado 3 meses, e está aqui o irmão Moisés, que também está aqui ao vivo, a irmã Jurema, que lidera missões aqui na nossa igreja, a gente fez diferente. Não, nós vamos voltar a dar o dinheiro de maio que não entrou,
Porque nós vamos fazer uma campanha dia 19 de setembro e nós vamos estabelecer um alvo. Que alvo? Como, em plena pandemia, com perda de emprego, o nosso alvo é que cada membro da igreja possa ofertar a qualquer coisa. Esse é o alvo. Que todos participem de missões. É simples o alvo. Né? Se puder participar com algumas moedas, amém. Quem pode participar com mais, participa. Mas que todos participem da obra missionária. Que é o que vocês estão falando aqui agora para a gente. Então, queridos, uma alegria muito grande, uma grata satisfação poder ouvir vocês. Quero fazer as palavras do pastor Paulo Felipe aqui, né? Que Deus abençoe Portugal, né? E todos os missionários, as nossas igrejas aí em Portugal, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Obrigado. Amém. A todos vocês que nos acompanharam, por favor, também, né? Recebam carinhosamente nosso abraço aí, carinhoso e fraterno. Pode falar, Fernando. Eu só ia dizer, se me permite, eu gostaria de orar por você, pela igreja de Porto Alegre. Depois a gente encerra e também já agradecer a todo mundo que ficou aí conosco. Não sei quem foi fiel até o fim, mas o Senhor sabe. Mas obrigado a todos que escreveram aí. A Luísa já disse, então, mas eu só quero reforçar isso. E se me permitir fazer uma oração de 30 segundos, que eu não sou pentecostal. Obrigado. Ok, então vamos lá. Senhor, eu quero em primeiro lugar te dar graças por mais esse dia de vida que o Senhor tem dado e especialmente essa oportunidade de agora à noite estarmos conectados com o pessoal de Porto Alegre, da igreja, Senhor, do pessoal que também tem acompanhado aqui na nossa conversa, Pai. E quero orar, Pai, clamar, interceder especificamente por essa igreja, Senhor, que há tantos anos está ali, tem feito diferença, tem enviado gente não só para o Rio Grande do Sul, mas para o mundo, para o Brasil, Senhor, e também pelo pastor Gerson, que está à frente desse trabalho, Senhor, que o Senhor sempre dê muita sabedoria, muita cautela, muita ousadia também, muita intrepidez, Senhor, que tudo que Ele faça, Senhor, condiz com a Tua vontade para essa igreja, para os passos que têm que ser dados a nível local, regional, nacional, mundial, Senhor. Que essa igreja, Senhor, continue sendo luz, um farol na cidade de Porto Alegre, no bairro que eles estão, e que continue, Deus, cada vez mais pessoas sendo salvas, resgatadas ali, Senhor, nesse contexto, discípulos sejam gerados, novos líderes sejam levantados, novas pessoas com um chamado da Tua parte também, Pai, a nível local, nacional e mundial também, Senhor. Que cada vez mais, Pai, possa haver unidade, união, amor, humildade, obediência da parte da liderança, dos membros, das famílias, dos jovens dessa igreja também, que cada vez mais alcancem mais jovens, que os jovens possam ser compromissados com o Senhor em primeiro lugar, ter uma vida totalmente transformada e mudada pelo Senhor, para que famílias também possam ser mudadas, transformadas, alcançadas, os primos, os pais, os irmãos, os amigos, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos por esse tempo que passamos, por esse carinho, por esse amor, por sentirmos-nos abraçados também, Senhor. Obrigado pelo amor fraterno dessa igreja, desses irmãos, Pai. E todos também que comentaram, que escreveram aqui. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela amizade de cada um também, Senhor. E assim eu oro, com o coração agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, uma boa noite para vocês aí em Portugal. Quase 1h, falta 3 minutos. Para todos os nossos irmãos que participaram conosco, fiéis até o fim, como disse o Fernando, né? Uma boa noite para todos vocês também. Em nome de Jesus. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Amém.